Olá, sou o professor Mirtênio e vou fazer uma revisão sobre estatística e probabilidade. O assunto que vamos rever hoje é teste de hipótese. Teste de hipótese é o processo de formulação de hipóteses, coleta de dados e decisão se a hipótese nula será ou não rejeitada. O objetivo dos testes de hipóteses é verificar se são verdadeiras as afirmações sobre os parâmetros de uma população, com base na evidência amostral. Os testes de hipótese são realizados com base na informação das amostras, conforme já foi dito. E a estatística usada é chamada de estatística de teste. Em qualquer teste, existem duas hipóteses: a hipótese nula, o H0, e a hipótese alternativa, o H1. A hipótese nula representa o status quo, ou seja, a circunstância que está sendo testada. E o objetivo do teste de hipótese é sempre tentar rejeitar a hipótese nula. Existem dois tipos de erro: erro tipo 1 e erro tipo 2. O erro do tipo 1 consiste em você rejeitar a hipótese nula quando, na verdade, ela é verdadeira. Já o erro do tipo 2 é você aceitar como verdadeira uma hipótese nula quando ela é falsa. Então, nós podemos cometer esses dois tipos de erro. Vamos pensar assim: se você aceita algo que é verdadeiro, você está tomando a decisão correta. Caso você rejeita algo que é verdadeiro, você está cometendo um erro do tipo 1. Já ao contrário, se você rejeita alguma coisa que é falso, você tomou a decisão certa. Caso contrário, se você aceitar algo que é falso, você está cometendo um erro do tipo 2. A hipótese alternativa representa o que deseja provar ou estabelecer, sendo formulada para contradizer a hipótese nula. Usualmente, as hipóteses são formuladas do seguinte modo: o H0, você vai dizer o parâmetro da população, a média populacional, por exemplo, é igual a um valor numérico qualquer. A hipótese alternativa, você vai dizer que esse parâmetro populacional, a média populacional, é diferente desse mesmo valor anteriormente afirmado. Temos aqui a curva para representar um teste bicaudal ou bilateral, no qual você pega o alfa e divide para as duas caudas, metade para um lado, metade para o outro. Você também pode ter um teste unilateral superior ou unicaudal à direita. Então, é quando você pega o valor alfa e vai colocá-lo todo ele à sua direita. E aqui fica o restante, que é o beta. O beta mais alfa vai dar 100%, que é a curva toda. Nesse caso, você vai dizer que é igual, e a alternativa você vai dizer que é maior, pois vai estar à direita. Outra possibilidade é o teste estar do lado esquerdo. O alfa vai estar do lado esquerdo. É chamado teste unilateral inferior ou unicaudal à esquerda. Você vai dizer que a hipótese nula é igual a um valor qualquer numérico e a hipótese alternativa será menor do que esse valor anteriormente indicado. Então, vai estar à esquerda da sua curva. Vamos ao primeiro exemplo. Uma instituição bancária está no processo de compra de monitores para todas as suas agências. Um fabricante de monitores para computador afirma que seus equipamentos operam em média durante 25.920 horas, antes da primeira ocorrência de falha. O fabricante diz ainda que o desvio padrão do número de horas antes da primeira falha de seus monitores, no caso toda a população fabricada, é igual a 720 horas.
o número de monitores disponibilizados para uma amostragem é de 64 equipamentos, onde foi obtida uma média de 25.800 horas antes da primeira falha. Avaliar a afirmação do fabricante de que seus monitores operam sem falhas, em média, 25.920 horas, considerando a estrutura de um teste de hipótese. Então, nós temos aqui os dados do problema. A média populacional é de 25.920 horas, o desvio padrão populacional, 720 horas. Pegamos 64 equipamentos para teste, é uma amostra, e obtemos uma média amostral, 25.800 horas, inferior ao que o fabricante está informando. Vamos avaliar agora sobre um teste de hipótese. Antes de mais nada, vamos consultar um fluxograma para verificar qual tabela eu vou usar como parâmetro. O valor crítico, na realidade, vai ser a tabela Z ou a tabela T. Então, nesse caso, o valor do desvio padrão populacional é conhecido? Foi informado, sim. Então, eu vou usar a tabela Z. Caso não fosse, eu ia fazer uma outra pergunta. O N é maior ou igual a 30? Nesse caso, é 64 equipamentos. Sim, é maior. Tabela Z. Então, nesse caso, eu não usarei a tabela T, e sim a tabela Z. Então, vamos lá fazer esse teste de hipótese passo a passo. Primeiro passo, vamos formular as hipóteses nula e alternativa. O fabricante diz que o seu monitor vai apresentar a primeira falha depois de 25.920 horas. Então, vai ser maior ou igual a esse número. Na amostra feita com 64 equipamentos, encontramos 25.800 horas. É menor que 25.800. Desculpa, é menor que 25.920 horas. Se é menor, aí a alternativa eu vou dizer que é menor. Depois, vamos verificar o número de elementos da amostra. É maior que 30, é 64. Bom, já sei disso. Isso indica uma distribuição normal. Lembrando que um desvio padrão da média equivale a 68% da normalidade dos dados. 2 desvio padrão da média equivale a 95% dos dados. E 3 desvios padrões afastados da média equivale a quase 100%, 99,7%. Geralmente nós indicamos como 99%. Terceiro passo. Agora temos que fazer uma opção pelo nível de significância. Podemos optar por maior flexibilidade ou menor flexibilidade. Nesse caso, por se tratar de equipamento caro eletroeletrônico, que, se ficar parado, causa grandes transtornos, optamos pelo menor risco, 1% de significância. Desta forma, vamos à tabela de distribuição normal e encontramos Z igual a 2,58. Esse é o valor crítico. Aqui são os dados do problema. E os mais utilizados são 90%, 1,65%, 95%, 1,96% e 99%, 2,58%. São os mais utilizados. Mas, se tiver que usar uma tabela, vamos ver como é que se faz. Primeiro, vamos pegar a tabela Z. Pegar 99% e dividir por 100. Depois disso, vamos dividir por 2, porque a curva está 50% para a direita, 50% para a esquerda. Encontramos 0,4950. Vamos localizar esse número na tabela, 0,4950. Então, encontramos aqui dois números bem próximos, o 0,4949 e o 0,4951. Sempre vamos pegar, quando a diferença é a mesma para o número que nós estamos procurando, pegar sempre o maior. Então, esse número está na linha 2,5 e na coluna 0,08. Vamos somar 2,5 mais 2,08. Vamos encontrar Z igual a 2,58. Somando 2,5 mais 0,08. Ok? Esse é o número crítico que nós vamos utilizar para fazer o teste. Quarto passo. Nesse caso, vamos utilizar a fórmula para encontrar o Z-teste. Com esses dados do problema, vamos substituir
nesta fórmula do z-teste, onde a média amostral menos média populacional dividido pelo erro padrão, que é desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n, número de elementos. Substituindo os dados na fórmula, vamos encontrar um z-teste negativo, porque a média amostral é menor que a populacional, menos 1,33. Agora, esse número é o z-teste. Nós vamos comparar com o z-crítico, 2,58, já informado. O quinto passo agora é comparar o valor teste com a região crítica. Nós temos aqui o z-crítico com o z-teste. Vamos colocar isso aqui para verificar. Como o z-teste está dentro da região de aceitação, nós vamos aceitar que a hipótese nula ela é verdadeira, porque nós temos 99% de chance de acertar. Sexto passo é tomar nossa decisão, é rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Como já foi dito, neste caso, não rejeitaremos a hipótese nula. Vamos aceitar que ela seja verdadeira. E aí nós damos por encerrado o primeiro exemplo. Podemos ainda estimar o número de horas mínimos e máximo de funcionamento deste equipamento antes da primeira falha, com intervalo de confiança de 99%. Utilizando essa fórmula, onde você vai encontrar a média mais ou menos o valor z para 99%, 258, que multiplica o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número da amostra. Encontramos esse erro da estimativa. Ao somar e subtrair, vamos encontrar de 25.687 até 26.152 horas. Olha, então, esses 25.920 está dentro desse intervalo de confiança. Se está dentro desse intervalo de confiança, a probabilidade do fabricante estar correto é de 99%. Segundo exemplo. Um fabricante de lajotas de cerâmica introduz um novo material em sua fabricação e acredita que aumentará a resistência média, que é de 206 kg. A resistência das lajotas tem uma distribuição normal com desvio padrão de 12 kg. Retira-se uma amostra de 30 lajotas, obtendo uma média de 210 kg. Ao nível de 10%, pode o fabricante aceitar que a resistência média de suas lajotas tenha aumentado? Então, vamos observar que a média amostral é maior que a média populacional. Então, provavelmente vai estar à direita, vai ser unicaudal à direita. Temos os dados aqui do problema, e aí nós vamos agora seguir os passo a passo para um teste de hipótese. O primeiro passo é formular as hipóteses nula e alternativa. O fabricante dizia então que era 206 kg a resistência, sendo que a média amostral provou que é maior que 206, deu 210. Então, a hipótese alternativa vai ser maior que 206. A nula, como já foi dito, ele fala que é igual. Segundo passo. Que tabela vamos usar para o valor crítico? Tabela Z ou tabela T? Seguindo o fluxo aqui indicado, o desvio padrão populacional é conhecido, vamos trabalhar com a tabela Z. E o número de elementos, por coincidência, é igual a 30. Também vamos trabalhar com a tabela Z. O terceiro passo é verificar o nível de significância. Foi informado que é de 10%. Então, o teste vai ser monocaudal à direita, pois a média amostral é maior que a média populacional. Se analisarmos a curva, vamos observar que ela é 100%, ficando 90% para a esquerda e os 10% para a direita. 90%, nós vamos pensar o seguinte. Se você olhar aqui a curva, nós vamos pegar apenas esse pedaço aqui para determinar o valor crítico. Então, se aqui é 10, aqui é 40
e aqui é 50, o restante. Olhando para uma tabela onde marca 40%, nós vamos localizar o valor crítico, que é 1,28. Vamos lá. 40%. Então, nós vamos pegar 40% e encontrar aqui na tabela. Não vai ter exatamente 40%. Mas observe, o mais próximo é 0,3997, que está na linha 1,2 e na coluna 0,08. Se eu somar, o z vai ser 1,2 mais 0,08, 1,28. Esse é o valor crítico. O quarto passo é fazer o z-teste, aplicando esta fórmula. Jogamos aqui os valores dos dados do problema, média amostral, média populacional, desvio padrão populacional dividido pelo número da amostra. Vamos encontrar um teste igual a 1,83. Quinto passo é comparar o valor teste com a região crítica. Vamos observar. 10% nós temos aqui e 40% nesse pedaço. O valor crítico é 1,28 e o teste é 1,83, que é maior que o valor crítico. Nesse caso, como o valor do teste ele está na região de rejeição, nós não vamos aceitar que a hipótese nula seja verdadeira. Então, o sexto passo será a decisão que nós vamos tomar. Nesse caso, nós vamos rejeitar a hipótese nula, isto é, podemos admitir que o fabricante pode concluir que a resistência média de suas lajotas aumentou ao nível de 10%. Nesse caso, de 206 para 210 quilos. Então, ele está equivocado. Ele realmente pode comprovar, fazendo o teste, que aumentou de 206 para 210 quilos. Fazendo uma estimativa com intervalo de 90%, utilizando os dados do problema, vamos encontrar que esse intervalo vai de 203 a 209 aproximadamente. Portanto, o 210 está na região de rejeição ou região crítica. Por isso que nós rejeitamos a hipótese nula apresentada anteriormente. Terceiro exemplo. Uma fábrica de automóveis anuncia que seus carros consomem, em média, 11 litros de combustível por 100 km rodado, com um desvio padrão de 0,8 litros. Uma revista especializada em automobilismo decide testar essa afirmação e analisa 35 carros dessa marca, obtendo 11,4 litros por 100 km rodado. Então, 11,4 é maior do que está sendo informado, com consumo médio do combustível. Admitindo que o consumo tenha uma distribuição normal ao nível de 10%, o que a revista concluirá sobre o anúncio da fábrica? Vamos verificar se a fábrica está realmente afirmando algo que é verdadeiro ou não. A princípio, a amostra foi maior do que os testes da população feitos pela fábrica. Aqui nós temos os dados do problema. Então, nós vamos analisar fazendo um teste de hipótese. Vamos realizar o teste de hipótese usando os passo a passo. Primeiro, o fabricante, na hipótese nula, informa que o consumo é de 11 litros por quilômetro rodado. A revista fez um teste e encontrou mais de 11 litros. Como a diferença é pouca, vamos dizer que é diferente do que o fabricante está informando. Em seguida, vamos ver o número de itens utilizado na amostra, que foi 35. E sabemos que é uma distribuição normal, porque já foi dito no problema. Fazendo o teste, vamos verificar que o desvio padrão populacional é conhecido. Então, nós vamos trabalhar com a tabela Z. E que é 35, já confirmamos aqui tabela Z. Vamos para o teste.
terceiro passo é verificar o nível de significância informado no problema. Foi dito que é de 10%. Como a hipótese nula é igual e a hipótese alternativa é diferente, para esses casos nós vamos pegar o alfa, que equivale a 10%, e dividir por 2. Então vai ficar nas duas caudas. 5% para a esquerda, 5% para a direita, sendo que aqui no meio é 90%, ou 45, 45. Para 90%, sabemos que é 1,65. Só verificando na tabela, 45% não vai existir o número exatamente, mas o mais próximo é 45,05, que a diferença é a mesma, vamos pegar sempre o maior, está na linha 1,6, na coluna 0,05. O valor crítico vai ser a soma de 1,6 mais 0,05. O valor crítico de Z é 1,65. Vamos realizar o Z-teste, utilizando essa fórmula. Vamos encontrar 2,96 como o valor do teste. Quinto passo é comparar o valor teste com a região crítica. O valor da tabela que nós encontramos é de menos 1,65 até 1,65. Esse é o valor crítico. Como o valor do teste deu 2,96, está na região de rejeição, nós vamos rejeitar a hipótese nula com 90% de certeza. O sexto passo é dizer o que nós chegamos, que conclusão chegamos. É de rejeitar a hipótese nula ao nível de 10%. E que a revista pode concluir que o anúncio não é verdadeiro, mesmo dando um valor de consumo maior. Mas os fabricantes também já fazem isso, porque é melhor errar para mais do que para menos. Fazendo uma estimativa para 90% de confiança, o consumo médio será de 10,78 até 11,22 km por litro. Como a média amostral é de 11,4 km por litro, ou litros por quilômetro, né? Então, nós vamos rejeitar a hipótese nula com 10% de confiabilidade, ou 99% de confiança. A revista pode concluir que o anúncio não é verdadeiro. Quarto exemplo. Segundo a versão de Stanford e Binet, a média populacional do QI é igual a 100 e o desvio padrão é igual a 16. Suponha que você acredite que as pessoas que vivem em determinado local têm QI acima da média. Você seleciona uma amostra de 16 pessoas deste local, aplica teste de QI, tabula os resultados e calcula as estatísticas, encontrando uma média amostral 107,75. Você pode rejeitar o H0 com 5% de significância? Bom, temos aqui os dados do problema. A média populacional é igual a 100. O desvio padrão 16. Selecionamos 16 pessoas. Encontramos uma média superior, a média amostral, à média populacional. Faremos agora o teste de hipótese passo a passo. O primeiro passo é formular a hipótese nula e alternativa. A hipótese nula, que é a populacional, é igual a 100. O QI é igual a 100. E a alternativa, encontramos o QI maior do que 100. Vamos verificar qual vai ser o valor crítico, usando a tabela T ou tabela Z. Como o número da amostra é menor do que 30, provavelmente é a T. Mas tem uma perguntinha que nós temos que fazer antes. O desvio padrão populacional, ele é conhecido. Nós vamos usar a tabela Z. Só usaremos a tabela T
quando o desvio padrão populacional não for conhecido. Aí a gente vai fazer outra pergunta, mas nesse caso é a tabela Z. Terceiro passo, sabemos que 5% de significância, então nós vamos trabalhar com 95% de confiança. Se nós separarmos aqui, nós temos 5% de significância, 45 somado aqui vai dar 50 e os outros 50 estão à esquerda. Mas nos interessa a direita. Por que a direita? Porque é maior do que a média populacional, a média amostral informada. Então, numa tabela Z, 45 equivale a 1,65. Só confirmando, 45% equivale a 1,65 como valor crítico. O quarto passo é fazer o cálculo do z-teste. Aplicando nesta fórmula, nós encontramos um z-teste igual a 1,94. Vamos ao quinto passo, que é avaliar a região crítica. Nesse caso, nós temos o valor da tabela 165 e o valor do teste 1,94, que está na região crítica, região de rejeição. Como o teste ficou na região de rejeição, nós vamos não aceitar o H0 ou rejeitar o H0, com 95% de certeza. O sexto passo é dar o veredito final. Nesse caso, vamos rejeitar o H0. Isto é, podemos admitir que o tamanho da amostra é insuficiente para acreditar que, ao nível de 5%, tenhamos nesses adultos pessoas de QI superior ao normal de uma população. Faremos uma estimativa para encontrar o número máximo e mínimo do QI das pessoas selecionadas deste CEP, com 95% de confiabilidade. Observe que agora vamos trabalhar com a tabela T, pois nós temos 16 pessoas, que é o N aqui, o número da amostra. Lembrando como é que se localiza esse número 2,1315 numa tabela T. Como é bicaudal, nós vamos fazer um teste. O intervalo de confiança é sempre bicaudal. Com 5% de confiança, vamos encontrar um número 2,1315. Lembrando, eram 16 pessoas, grau de liberdade é 15, que é 16 menos 1, e 5% do bicaudal, nós vamos encontrar o 2,1315, para utilizar na fórmula. Agora, na fórmula, colocamos 2,1315, fazemos o cálculo e encontramos o intervalo de confiança que vai de 91,47 até 108,53. Para essa pequena população desse endereço, estaria numa normalidade. Mas, lembrando que nós decidimos em rejeitar a hipótese nula ao nível de 5%. Percebemos que o QI desse estudo ficou muito acima do normal e que a amostra foi muito pequena, sendo 16 pessoas desse endereço. Quinto exemplo. Uma empresa multinacional comercializa microrobôs. Essa empresa afirma que seu produto tem, em média, 4 defeitos por unidade. Um grupo consumidor acredita que esta média é maior. O grupo consumidor pega uma amostra de 9 microrobôs desta empresa e descobre uma média de 7 defeitos, com um desvio padrão amostral de 3,16. Você pode rejeitar a hipótese nula com um nível de significância de 5%? Bom, temos aqui os dados do problema. Média populacional, 4 defeitos. Desvio padrão populacional não é conhecido. Temos 9 microrobôs com a média amostral de 7 defeitos, sendo o desvio padrão de 3,16 defeitos por microrobôs. Vamos ao teste de hipótese. Seguindo passo a passo, para a realização desse teste de hipótese, vamos lá. Primeiro passo, vamos formular as hipóteses nula e alternativa. A hipótese nula é que o fabricante informa que temos aqui
menor ou igual a 4 erros. Só que o teste de uma amostra, a hipótese nula, informa que é maior do que 4. No caso, encontramos 7. Veremos qual tabela vamos utilizar, tabela Z ou tabela T. Como temos aqui 9 elementos na amostra e o desvio padrão é desconhecido, desvio padrão populacional, vamos utilizar a tabela T. Verificando aqui no fluxo, não conhecemos o desvio padrão populacional e o número da amostra é menor do que 30. Então, vamos utilizar a tabela T. Falta verificar se o teste é bicaudal ou monocaudal. Seria bicaudal se aqui fosse igual e aqui fosse diferente. Como aqui no teste ele é menor ou igual e aqui é maior, vamos utilizar um monocaudal, nesse caso, à direita, porque a amostra é maior do que a população. Então, tabela T como teste para verificar o valor crítico. Bom, sabemos que o teste vai ser monocaudal à direita, com 95%, com um nível então de 5% de significância. T vai ser igual a 1,8595. Vai estar à direita 5% de significância. Vamos utilizar a tabela T. Observe como que é a tabela T. O teste é unicaudal à direita. Então, se é unicaudal, vamos pegar aqui 5% com o grau de liberdade igual a 8, que é 9 menos 1. 5% com grau de liberdade 8, vamos encontrar o número 1,8595. Este é o valor que nós vamos utilizar como valor crítico. Nesse próximo passo, vamos calcular a estatística teste, nesse caso, t-teste. A fórmula é idêntica ao z-teste. Vamos substituir os dados na fórmula e vamos encontrar um t-teste igual a 2,85 como valor do teste, para comparar com o valor crítico. Agora vamos comparar o valor teste com o valor crítico. Então, percebemos aqui que o valor 1,86 é o valor crítico, que é o valor tabelado. O valor teste, 2,85, está muito acima na região crítica. Então, essa região de rejeição de 5%, nós vamos rejeitar o H0. Então, com 95% de certeza, nós vamos rejeitar o H0. E o último passo é o veredito final, que é rejeitar o H0. Isto é, podemos admitir ao nível de 5% que temos mais de 4 defeitos por unidade de micro-robôs desta empresa. Vamos calcular o intervalo de confiança para 95% deste exemplo. Temos aqui o cálculo. Repare que nós vamos trabalhar com a tabela T. Então, vamos buscar esse número numa tabela. Como é bicaudal, 5%, o grau de liberdade vai ser 8, porque é 9 menos 1, encontramos aqui o número 2,3060. Esse é o valor que nós vamos utilizar na fórmula. Calculando o intervalo de confiança para 95%, vamos encontrar de 4,57 a 9,43 por defeito por equipamento. Nesse caso, decidimos rejeitar o H0 ao nível de 5%, pois percebemos que o intervalo de confiança referente aos defeitos por unidade de micro-robôs é muito superior a 4 defeitos, conforme a alegação da empresa no fabricante. Encerramos por aqui. Exemplos sobre teste de hipótese. Peço para que você pratique um pouco mais com os exercícios solicitados. E até a próxima aula.